Chegamos ao final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, ou talvez a única temporada de O Livro de Boba Fett, e um episódio que acontece muita coisa, então bora pro vídeo. Até onde eu tô gravando esse vídeo, não tem uma confirmação de uma possível segunda temporada de O Livro de Boba Fett, e eu fico muito feliz que um dos meus receios era eles estenderem esse conflito dessa forma para uma possível segunda temporada. Cortar no meio da temporada para deixar para depois, algo que vocês sabem que eu tenho criticado bastante, por exemplo, na Marvel, essa ideia de você não fecha aqueles pequenos arcos que você cria e vai deixando tudo para depois. Mas por sorte é um episódio que meio que resolve tudo que tem da primeira temporada. Isso não quer dizer que não tem espaço para uma segunda temporada, mas ao mesmo tempo não é necessário uma segunda temporada. Tudo vai depender de quais são os planos da Lucasfilm, do Dave Filoni, do Jon Favreau para a continuação desse Mandoverse. Será que eles têm essa ideia de ter The Mandalorian e o Livro de Boba Fett se estendendo por mais tempo? The Mandalorian a gente sabe que sim. O Livro de Boba Fett não sabemos ainda, mas daria para fazer muita coisa aqui, né? Por mais que o final seja aquele final quase de faroeste, né? De a aldeia que eles estão protegendo ficou salva e agora tá todo mundo muito bem. É uma temporada, é uma série, né? Se a gente encarar como uma minissérie, que se fecha muito bem nessa ideia desses caçadores de recompensa já muito cansados, que não aguentam mais essa vida, achando um lugar para ficar, mas ao mesmo tempo a gente pode extrapolar para muitos lugares, a gente pode trazer mais personagens numa segunda temporada do universo expandido, pode, por exemplo, puxar a Aurora Escarlate lá de Han Solo, que trabalhava meio que diretamente ligado com os Pikes. Dá pra fazer muita coisa, então se eles quiserem uma segunda temporada, dá pra fazer. Se eles não quiserem, também a série se fecha. Isso pra mim é muito interessante e isso que me deixa mais tranquilo aqui, porque eu tinha esse receio de guardar muita coisa pra depois. Ao mesmo tempo a gente pode argumentar, será que esse último episódio não poderiam ser 2 episódios? Talvez uma temporada de 8 episódios? Porque sim, acontece muita coisa, é um episódio que corre bastante com muita coisa, mas ao mesmo tempo a série ela tem os seus momentos mais cadenciados e eu gosto um pouco dessa ideia de no clímax você acelerar um pouco mais, você mudar o ritmo, você virar a chave para resolver aqueles conflitos. Por mais que sim, quem discordar de mim, quem falar assim, não, deveriam ter sido mais episódios porque ficou muita coisa para o episódio final, tudo bem, é um argumento extremamente válido. Então aqui vai ser um episódio cheio de acontecimentos, cheio de referências, a gente vai ter referência até a King Kong aqui, no momento que o Rancor vai ali em cima da torre e tal, para mim uma referência muito clara. Então a gente vai ter muita coisa, a gente vai ter Cad Bane indo embora, agora definitivamente, era o conflito que eu já tinha falado, já comento melhor, mas que os fãs já esperavam há muito tempo, talvez para muitos fãs não tenha sido da forma como a gente esperava, mas era esse conflito Boba Fett versus Cad Bane que muita gente já esperava. Eu só senti falta de uma coisa aqui, só senti falta de alguma interação entre o Cad Bane e a Fennec, porque para quem assiste The Bad Batch sabe que a Fennec venceu o Cad Bane lá em The Bad Batch, e a Fennec era muito mais jovem, né, no momento, estava começando a ser essa assassina, essa caçadora de recompensas e tal, e ela vence o Cad Bane lá, então eu senti falta de alguma interação nesse sentido, mas tudo bem, nada demais, chatice minha de fã. Além disso a gente vai ter a escolha do Grogu, a gente vai ter a prometida guerra, então vai ter muita coisa aqui, mas eu acho que eles conseguem resolver bem quase tudo isso. Começando pela escolha de Grogu, que foi a coisa que ficou do último episódio, eu cometi uma gafe, porque eu não lembrava que eles falavam na trilogia, nessa última trilogia, que o Kylo Ren tinha sido, eu tinha uma dúvida na verdade, né, se ele tinha sido realmente o primeiro aluno do Luke ou não. E a partir do momento que sim, o Kylo Ren foi o primeiro aluno do Luke, não tinha como o Grogu continuar sendo um Jedi, seguindo o caminho do Jedi, como eu falei, então a gente vai ter a volta dele aqui, sendo trazido pelo R2-D2, tendo mais uma vez a interação ali com a mecânica que gosta tanto dele e tal, e vendo o Grogu fazendo muita coisa, como sempre. Então é um Grogu que já fazia antes, quando ele não tinha nenhuma experiência. Aqui, por mais que ele não tenha tido mais
um grande treinamento. Vamos lembrar que o Luke falou que ele não estava treinando o Grogu, mas lembrando o Grogu. Então o Grogu ele já tem muitas dessas habilidades, ele já tem muito desse treinamento e a gente vê ele sendo extremamente importante. Para mim, a cena dele ali domando o Rancor é uma cena maravilhosa, tanto visualmente, quando você coloca em contraste no mesmo plano, isso é muito interessante, um bicho gigante e uma coisinha pequenininha, então como você contrasta essas duas coisas e como você vai finalizar essa cena de uma forma muito bonita com os dois deitados lado a lado. Esse é um episódio de planos muito bonitos, né? De escolhas visuais muito interessantes, desde a escolha inicial deles ali nas ruínas até muitas outras escolhas, até mesmo como as cenas de ação são filmadas aqui, e a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que eu vou até falar primeiro sobre as cenas de ação, já que o episódio tem muita cena de ação. Então é muito difícil você manter um episódio de quase 1 hora, que é esse daqui, né, de 55 minutos e tal, quase só com cenas de ação. Porque sim, cenas de ação são muito legais, mas se você mantém as cenas de ação muito igual, e é uma coisa que eu falo sempre, você torna essas cenas repetitivas, você tira a força delas. E aqui o que o episódio sabe fazer muito bem são principalmente duas coisas. A primeira, mudar um pouco o foco da ação, mudar um pouco como a ação está acontecendo, então eles estão encurralados em determinado momento. Aí essa ação vai mudar para a chegada do Rancor, aí vai mudar por um confronto entre Cad Bane e Boba Fett. Então você está mudando a escala, você está mudando o nível da ação o tempo inteiro. Isso faz com que a gente continue engajado nessa ação, porque ela não é repetitiva, ela não está acontecendo a mesma coisa o tempo inteiro. Isso é muito necessário e é uma coisa que muitos filmes de ação falham muito, e aqui eu acho que o episódio se resolve bem. A outra coisa que eu sempre falo de cenas de ação é que, como qualquer cena de um filme, a cena de ação você tem que trazer elementos que façam sentido. Você pode trazer um propósito dentro da cena de ação. E aqui eles vão usar muito bem os personagens, como eles são, as características deles dentro da cena de ação. Então, a armadura mandaloriana do Boba Fett e do Din Djarin para eles voarem e para eles confrontarem todo mundo e para eles tomarem muito tiro também, que é uma coisa que o Din Djarin sempre toma muito tiro, protegido pela armadura de Beskar e tal. Ao mesmo tempo, a gente vai ter, por exemplo, o Chrysanthemum usando da força bruta, que é a força dele. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a Fennec aqui, mostrando quem é a Fennec, essa assassina silenciosa, como ela vai matar todo mundo. Ela a primeira vez que ela protege ali a gangue de motoqueiros, ela vai matar quem tá atirando neles, sem a gente ver ela, a gente só vai ver ela depois que ela já atirou em todo mundo. A mesma coisa no final do episódio, quando tá todo mundo morto, a gente vê a Fennec chegando no lugar. Então eles vão explorar muito bem justamente isso, ou o próprio Cad Bane, as armas dele para lidar com o Rancor. Então você pega as características desses personagens, a união do grupo ali de Freetown, né, agora na Cidade Livre, como eles vão trabalhar na base da União, como as cenas de ação envolvendo a mecânica vão ser muito mais atrapalhadas como ela. Então você pega as características dos personagens e insere nas cenas de ação. Você não mantém apenas um tiroteio bobo porque é divertido o tiroteio em Star Wars. Não, você consegue inserir de uma forma sutil as características de cada um desses personagens. Isso também é muito difícil de fazer e eles fazem muito bem nesse episódio. Outra coisa que a série vai fazer, aí a série como um todo vai fazer muito bem, é você trazer elementos, algo que The Mandalorian fez bem demais nas 2 temporadas, e aqui a gente vai ter elementos sendo trazidos ao longo dessa narrativa sendo desenvolvida, para no final aparecerem esses elementos. Então, no episódio passado, o pessoal que vem ajudar ele agora nesse episódio da Cidade Livre. O Rancor, que tinha ficado meio esquecido ali, só que estava ali. E o montar o Rancor, que já tinha sido falado do Boba Fett montar o Rancor, vai trazer essa imponência dele, vai salvar eles a partir disso. Então todo o grupo vai sendo formado, todos os elementos que vão aparecendo aqui nesse episódio são muito interessantes porque eles já tinham aparecido antes na série. Então você faz essa boa construção que não se trata apenas de você jogar elementos na hora H para salvar o herói ou coisa do tipo. Então é uma série que, tudo bem, eu vi muita gente criticando os primeiros episódios e tal, mas como todos os primeiros episódios de uma série, a gente tem
elementos sendo colocados ali para serem usados mais pra frente. E eu acho que o livro de Boba Fett faz bem isso, assim como The Mandalorian fez muito bem nas 2 temporadas. Falando em The Mandalorian, não sei vocês, mas o começo desse episódio me lembra bastante o último episódio lá da primeira temporada de The Mandalorian, quando eles estão ali dentro daquele lugar e tá todos os Stormtroopers e o Moff Gideon do lado de fora apontando arma para eles, e aqui nesse episódio vai ser o Din Djarin e o Boba Fett, o Din Djarin mantendo a sua palavra, mostrando que continua seguindo a doutrina, mesmo ele tendo sido expulso ali pela Ferreira. Gostei muito também de ver 2 armaduras mandalorianas, por mais que o Boba Fett não seja um mandaloriano em si, mas as 2 armaduras mandalorianas voando e eles lutando juntos, né? Os 2 costas com costas, um complementando o exercício, o que o outro está fazendo. Então, mais uma vez, como as cenas de ação são pensadas, como elas são filmadas, a gente vê muitas vezes os 2 no plano, os 2 atirando e a pessoa que está sendo acertada no plano também. Então isso você estabelece muito bem essa geografia de cena e é muito legal ver eles usando tudo que uma armadura mandaloriana pode fornecer nesse pequeno momento. Então, desde o voar até por exemplo, tomar os tiros e continuar vivo por causa do Beskar. E aí a gente chega no momento chave aqui do episódio, que é Boba Fett versus Cad Bane, que já era muito esperado, eu falei pra vocês, né? Tem algumas referências aqui de Clone Wars até na conversa dos dois, que o Cad Bane ele tem esse negócio da idade dele como avança e tal, então ele é bem mais velho que o Boba. O Boba era meio que uma criança ali em Clone Wars ainda, o Cad Bane já era o maior caçador de recompensas da galáxia e tal, e os conflitos dos dois que vai ser trazido aqui nos diálogos. Eu não sei se vocês gostam tanto de como é resolvido esse conflito, mas eu acho até interessante porque o Boba Fett, eu pelo menos não consigo ver ele sendo mais rápido, porque tem esse lance, né, do faroeste, mais uma vez que o episódio vai trazer, até no plano aberto, os dois, cada um no seu canto, esse duelo mesmo. Não teria como o Boba Fett ganhar na base da velocidade ali, né, do gatilho rápido e tal, mas ele vai vencer de uma outra forma. E eu acho que talvez a cena visualmente não tenha se resolvido tão bem, mas é muito simbólico ele trazer justamente a arma ali, né, dos Tuskens, para vencer o Cad Bane. É a virada de chave do personagem que a série vai trazer, é o que faz desse Boba Fett diferente do Boba Fett, por exemplo, lá de Clone Wars, e é o algo inesperado que o Cad Bane não vai esperar justamente porque ele acha que ele conhece o Boba Fett, mas ele não conhece esse novo Boba Fett. Então tá aí como ele vence o Cad Bane. Eu acho que muita gente talvez se frustre por o Cad Bane aparecer pela primeira vez em um live action e um episódio depois ele ser morto, mas a gente tem que pensar naquilo, né? Era pro Cad Bane ter sido morto lá em Clone Wars se a série não tivesse sido cancelada durante vários e vários anos. É como se eles tivessem trazido algo lá de trás que os fãs já sabiam e resolvido agora, né? Trazido o Cad Bane pro live action, para essa série que muito mais gente acompanha, para resolver esse conflito dos dois. Eu gostei. Eu fico chateado porque o Cad Bane é um personagem incrível, eu queria ver ele para sempre em Star Wars, mas já é um momento onde esses personagens já estão mais cansados, né? Já estão mais velhos. O Cad Bane tem coisa em torno de 80 anos, se meu cálculo não estiver errado. Então, eu acho que legal. Você pode continuar usando o Cad Bane nesse período em que ele está vivo, mas agora não teremos mais Cad Bane daqui pra frente. Ao mesmo tempo, teremos Cobb Vanth, né? Como a gente viu ali na cena pós-crédito. E vai ser um Cobb Vanth que também vai entrar pra turma dos remendados, digamos assim, né? Que tem coisas de metal no corpo para sobreviver. Eu não sei, eu continuo achando que eles estão dando muito indício, batendo muito nessa tecla das pessoas serem regeneradas e tal, curadas dessa forma. Eu ainda acho que Baylor Valance vai aparecer, talvez numa segunda temporada se tiver, ou em alguma série em live action de Star Wars nessa nova leva que a gente está vendo. E de forma geral, é isso, né, basicamente. É um grande conflito, é a guerra que eles prometeram e eles entregam nessa primeira temporada ainda. Talvez a única temporada, não sabemos. Mas gostei, no geral eu gostei da série. Tem os seus episódios mais problemáticos, tem a sua construção um pouco devagar no começo, mas no geral acho que é uma série que se resolve muito bem dentro de si mesma
e muito bem para esse novo Mandoverse que está sendo construído. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam da série, se vocês gostaram ou não. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo se eu esqueci de alguma coisa também. No primeiro comentário fixado tem todas as nossas redes sociais do canal, também tem redes sociais pessoais minhas, sites para onde eu escrevo. No começo do vídeo tem meu Instagram e meu Twitter. Por hoje é isso e corta.